Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor João Henrique, para quem não assistiu nenhuma das minhas videoaulas até agora, não me conhece. Eu gravo aulas de filosofia, para os meus cursos aí, que eu estou ministrando durante o período da pandemia. E hoje nós vamos, depois de muito tempo sem gravar aulas, finalmente estou voltando a atualizar meu canal do YouTube e continuando meus cursos, E hoje nós vamos introduzir uma nova área da filosofia, que eu não tinha gravado nada sobre essa área ainda, que é a área da lógica. Eu considero a lógica muito importante. A lógica é uma área da filosofia que tem muita coisa para se estudar. Dá para fazer um curso inteiro de lógica, com certeza. E a gente vai começar alguns vídeos de lógica falando sobre lógica moderna. E é um vídeo aqui de introdução à lógica moderna, pensada principalmente para estudantes do ensino médio. Então vamos ver qual é o subtítulo da nossa aula de hoje. É a linguagem artificial da lógica e as tabelas de verdade. Então vamos ver essa introdução à lógica moderna. Espero que todos gostem. É uma área da filosofia que eu acho muito importante, muito interessante. Vamos lá, introduzindo a lógica. Primeiro slide. O que é a lógica? Vamos iniciar a aula de hoje com uma definição não muito precisa, porque a gente está iniciando uma área nova da filosofia, então não dá para começar já com a definição mais precisa de todas. Então vamos começar com uma definição um pouco vaga. A lógica é a área da filosofia que estuda, entre outras coisas, a validade de argumentos. A validade de argumentos. Observe o exemplo, todo homem é mortal, primeira frase. Segunda frase, Sócrates é um homem. O que é que vocês acham que é a conclusão dessas duas frases? O que é que a gente conclui a partir disso? Todo homem é mortal, Sócrates é um homem. Qual seria a conclusão? Sócrates é mortal, portanto, Sócrates é mortal. A validade deste argumento costuma ser considerada evidente pela maioria das pessoas, ou seja, se você perguntar a quase qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha estudado lógica antes, mesmo sem estudar lógica, o que ela achou da sequência de frases acima, ela provavelmente irá concordar que é um argumento válido. Ou seja, irá concordar que se é verdade que todo homem é mortal e se é verdade que Sócrates é um homem, então necessariamente é verdade que Sócrates é mortal. Esse necessariamente é o que a gente diz que é a consequência da validade do argumento. Quando o argumento é bem feito, a conclusão é uma consequência necessária das premissas, das primeiras frases apresentadas. Então todo homem é mortal é uma premissa, Sócrates é um homem é a segunda premissa, e a conclusão, a consequência é, portanto, Sócrates é mortal. Essa é a conclusão necessária. Se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira também. Note que esse é um argumento que muitas pessoas consideram muito claro, muito óbvio. Todo mundo diz assim, é quase que automático. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, é claro que Sócrates é mortal. Automático, Isso é o que a lógica estuda. Essa sensação de evidência, de clareza, de uma coisa assim imediata, uma evidência imediata. Esse é que é interessante se estudar na lógica. A lógica estuda argumentos fortes, bem feitos, bem construídos. E vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto nessa nossa nova área de estudo da filosofia aqui. Nova para o meu canal, A lógica é uma área bem antiga, claro. Introduzindo a lógica, a ideia de estruturas válidas. Vamos lá. Observe que a percepção da validade do argumento apresentado anteriormente não depende da compreensão do significado das palavras homem, mortal ou Sócrates. Isso já é um pouco mais surpreendente, Isso não está claro? Então considere e compare os seguintes exemplos 1 e 2. Por que não depende do sentido das palavras? Vamos ver. Exemplo 1. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, portanto Sócrates é mortal. Exemplo 2. Todo A é B, todo C é A, portanto todo C é B. Ambos os argumentos ao lado são igualmente válidos por possuírem a mesma estrutura. Compare os dois exemplos, pessoal. Você pode ver que todo é mortal, aqui eu tenho todo A é B. Sócrates é homem, aqui eu tenho C é A. Portanto, Sócrates é mortal, quer dizer, portanto, todo C é B. É a mesma estrutura de argumento, mesmo que as palavras estejam trocadas por letras. Esta estrutura pode ser representada usando conjuntos da seguinte maneira. Vamos ver por que ela é válida. A gente tem aqui os conjuntos, o conjunto maior dos seres mortais, o conjunto dos homens e o conjunto de Sócrates. Por que os conjuntos estão organizados dessa maneira? Vamos ver. Quando eu digo que todo homem é mortal, eu estou dizendo que o conjunto azul, que é o conjunto dos homens, está incluído, está contido dentro do conjunto dos seres mortais, que é o conjunto maior vermelho. Quando eu digo que Sócrates é um homem, eu estou dizendo que o conjunto menor, o verde, Sócrates, está incluído dentro do conjunto dos homens, que é o conjunto azul. Quando eu digo, portanto, Sócrates é mortal, eu estou querendo dizer que Sócrates está dentro do conjunto dos seres mortais. Por quê? Porque ele está dentro do conjunto dos homens. O conjunto dos homens está dentro do conjunto dos seres mortais. Por isso que Sócrates está dentro do conjunto dos seres mortais. É a mesma coisa com as letrinhas,
O conjunto A dentro do conjunto B e o conjunto C dentro do conjunto A, portanto, o conjunto C também está dentro do conjunto B. Que é o que a gente diz na consequência. Portanto, C é B, né? Portanto, Sócrates é mortal. A estrutura ela pode ser representada através desses conjuntos. E é por isso que ela tem uma força lógica tão evidente. Se o conjunto C está dentro do conjunto A, que está dentro do conjunto B, então ele tem que estar dentro do conjunto B também. Ou seja, resumindo o que eu acabei de falar, com outras palavras agora, né? Se é verdade que o conjunto A está contido no conjunto B, todo um é mortal, e o conjunto C está contido no conjunto A, que é o que a frase Sócrates é homem diz, então necessariamente o conjunto C também está contido no conjunto B, que é o que diz a frase Sócrates é mortal. Isso é o que está sendo dito aí, só que explicado de uma maneira bem detalhada, né? Introduzindo a lógica, né? Uma linguagem artificial para estudar a estrutura da linguagem. O que percebemos analisando a estrutura dos argumentos anteriores é que a linguagem é mais complexa do que parece ser à primeira vista. Aprendemos desde muito cedo os significados das palavras, o que uma palavra representa, ou seja, quando você diz assim, cachorro, qual é o animal que você está falando? Ah, aquele cachorro, aquele animal, isso é a representação da palavra, né? Então, o significado da palavra, a representação da palavra. Um pouco depois, aprendemos a gramática da nossa língua. Porém, o estudo da lógica revela que, ao nos expressarmos, utilizamos também uma outra dimensão da linguagem, a lógica, também uma dimensão da linguagem. A lógica é a parte formal e abstrata da linguagem. A palavra cachorro representa o cachorro, o animal cachorro, né? Por uma convenção social específica dos falantes de língua portuguesa. Observe, turma, que se a gente falasse a palavra cachorro para uma pessoa que fala inglês, mas não fala português, ela não ia entender nada, porque para ela o animal cachorro, a palavra que representa esse animal é dog, não é cachorro. Se fosse francês, seria outra palavra, se fosse russo, seria outra palavra. Então é somente para os falantes da língua portuguesa que a palavra cachorro, entre aspas, representa o cachorro animal, o animal cachorro. Por outro lado, continuando a leitura aí, ó, depois do ponto, a estrutura lógica dos argumentos não depende da língua que está sendo falada. Um argumento como todo A é B, todo B é C, portanto todo A é C, que é uma estrutura de argumento chamada modus ponens, que é outra estrutura de argumento, é o que está dizendo no parênteses aí, tá certo? É um argumento válido independente do significado do A, do B ou do C. Independente. Por este motivo, é válido em qualquer língua, né? Então você pode abstrair o sentido das palavras, é o que a gente vai dizer agora. Desta forma, lendo agora o terceiro parágrafo, a partir do século XIX, devido principalmente às contribuições do filósofo e matemático alemão Gottlob Frege, essa foto aqui em cima, ó, é desse matemático e filósofo Gottlob Frege, a lógica moderna estabeleceu as regras de uma linguagem artificial. Esta linguagem, que apresentaremos a seguir, abstrai o sentido das palavras e das sentenças e é utilizada apenas para estudar a validade de estruturas lógicas de argumentos. Esta linguagem formal e abstrata é fundamental para diversas áreas de estudo, como a informática. Não coube no slide, mas assim, tem muitas outras áreas do conhecimento humano que usam a lógica, né? A informática, a matemática, as áreas da ciência utilizam princípios lógicos para poder fazer estudos científicos. Todas essas áreas utilizam lógica, tá certo? O direito, você que está em casa assistindo essa aula, essa videoaula, e quer fazer direito, saiba que direito usa muita lógica. A lógica das leis, né, a lógica das decisões judiciais, tudo isso é estudado na lógica também. Vamos lá, continuando. As regras da língua artificial da lógica moderna. Pessoal, agora a gente vai começar uma parte aqui do assunto que é bom vocês abrirem o caderno e irem fazendo algumas anotações devagarzinho, né? Quando eu explicar no slide, você pausa, anota no caderno, porque é um assunto que vai ser muito importante você fazer a compreensão, né? A memorização do assunto, o entendimento real do assunto, tá certo? Para poder fazer os cálculos que a gente vai ensinar depois. Então vamos ver quais são as regras da linguagem artificial da lógica. Primeiro, a menor unidade de sentido é a sentença simples. No português, qual seria a menor unidade de sentido? Seria a palavra. A palavra cachorro tem sentido, a palavra copo d'água, né? Copo d'água não é uma palavra só, mas, bom, tem sentido, a palavra computador tem sentido. Na lógica, não. Na lógica não tem palavras, né? A linguagem artificial da lógica, ela começa já da sentença. A menor unidade dela é a sentença simples. Porém, existem sentenças que são compostas, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a menor unidade é a sentença simples. Ela já começa no nível da sentença, então não tem palavra, é uma língua sem palavras. 2. Sentenças simples são representadas por letras. Qualquer letra pode representar qualquer sentença simples. Opa, esqueci de botar uma coisa no slide aí. Qualquer sentença simples, desde que seja uma sentença declarativa bem formada. A lógica só estuda
sentenças declarativas bem formadas. Mas qualquer sentença pode ser representada por qualquer letra. Para facilitar a exposição, a gente vai utilizar nos nossos slides aqui, quando a gente for dar aula desse assunto, apenas letras maiúsculas, tá certo? Para não misturar maiúscula com minúscula, para ficar mais fácil. 3. Duas ou mais sentenças simples podem ser conectadas para formar uma sentença composta. Você pega duas sentenças simples, você junta, forma uma sentença composta. Os elementos que conectam diferentes sentenças simples são chamados de conectivos, ou seja, a cola, que permite juntar duas sentenças simples e formar uma composta, são os elementos dos conectivos. Os conectivos são representados por sinais fixos. Então, eu falei antes que qualquer letra pode representar qualquer sentença. Beleza, mas os conectivos não. Os conectivos têm sinais pré-determinados, que são determinados, e aquele sinal ali, ele que vai valer, é ele que você vai ter que usar, tá certo? É aquele sinal que você vai ter que usar. Não é livre, a letra é de livre escolha, os sinais não. Existem 6 conectivos conforme tabela no próximo slide. Vamos ver a tabela, né, pessoal? Nesse slide aqui, vocês vão fazer o favor de copiar essa tabela, tá certo? Vamos ler. Na tabela a seguir, observe o nome dos conectivos, seus símbolos, sua tradução para o português, um exemplo do seu uso com os símbolos da lógica e em português, né? O uso em português e o uso na linguagem da lógica. Para a tabela a seguir, considere que as sentenças simples A e B representam as sentenças em português. O pão está pronto e o café está quente. Então, pessoal, essa tabela que nesse slide aí, no seu caderno você vai ter que anotar tudo isso, tá certo? Que é um assunto que você vai ter que saber bem para poder fazer os cálculos que a gente vai ensinar depois, ok? Então vamos lá, conjunção. O primeiro conectivo é a conjunção, que é o I, né? O símbolo é o ponto. Em português é o A e B, você tem a sentença A e o I é a conjunção, né? B. E aí você tem A pontinho B, porque o símbolo é o ponto, né? Que é o exemplo do uso aqui na linguagem da lógica, A pontinho B. E a tradução para o português de A pontinho B seria o pão está pronto e o café está quente, né? A conjunção é esse I aqui, e o café está quente. Nota que esse I está fazendo o quê? Juntando duas sentenças, conectando duas sentenças, por isso que ele é um conectivo. Outro, disjunção fraca. Note que na lógica, a linguagem artificial da lógica moderna, a gente tem duas disjunções diferentes. O que é a disjunção? É o ou. A gente tem dois tipos de ou diferentes na linguagem artificial da lógica moderna. O ou fraco e o ou forte. Então a disjunção fraca é o ou, que o símbolo é o Vzinho. Então, para diferenciar das letras maiúsculas, o V é pequenininho, tá certo? No seu caderno você pode fazer um Vzinho menor do que o tamanho da letra normal. Em português é A ou B. Né? E o exemplo do uso da disjunção fraca é o pão está pronto ou o café está quente. Qual a diferença do ou fraco para o ou forte? Talvez fique melhor quando eu explicar, fique melhor de entender quando eu explicar a próxima disjunção, né? Mas a diferença é que o ou fraco permite que as duas frases sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Permite o A e também permite o B, ou permite somente uma das duas. Quando você diz A ou B, você está dizendo que A é verdadeira e B pode ser falso, ou B é verdadeiro e A pode ser falso, as duas podem ser verdadeiras. Esse é o ou fraco. É como se fosse um ou que também permite um pouquinho do i, tá certo? A conjunção. Já a disjunção forte, note que quando eu vou traduzir o símbolo Wzinho, quando eu vou trazer para o português, eu boto ou A ou B. Tem dois ous aqui, professor. Como é que pode? Beleza, mas essa é a disjunção forte. Você põe um ou antes da primeira sentença e outro ou antes da segunda sentença. O uso na lógica é A, Wzinho, B. E a tradução portuguesa é ou, note que eu começo com ou aqui, tá certo? Ou o pão está pronto, ou o café está quente. Note que, qual o sentido de usar ou duas vezes? Quando você fala o ou duas vezes, o que é que você está dizendo? Que ou um ou outro, não pode os dois. A sentença com apenas um ou, o pão está pronto ou o café está quente, permite que os dois sejam verdadeiros. Se você usa o ou duas vezes, ou seja, faz uma disjunção forte, o A, Wzinho, B, você está dizendo que é ou um ou outro, ou o pão está pronto ou o café está quente. Não podem os dois serem verdadeiros ao mesmo tempo. Já a negação, o quarto conectivo é bem mais simples, é um til, e o sentido em português é não há. Então ele nega uma frase, simplesmente nega uma frase, e aqui o til, há, em português a tradução seria o pão não está pronto. Geralmente nesse ponto da aula alguém acha estranho, levanta a mão e diz, professor, peraí, o conectivo era para conectar duas sentenças. Cadê o resto da conexão da negação aí? Ela só está aplicando sobre uma sentença. Cadê a conexão? É verdade, pessoal. A negação é um conectivo esquisito. Ele é um conectivo que é uma exceção. Ele não conecta duas sentenças. Ele simplesmente altera o valor de uma sentença, da afirmação para a negação. Ou então o contrário. Ele muda o valor de uma sentença, mas ele não conecta duas sentenças. Tá certo? A implicação
é a seta da esquerda para a direita, é aquele tipo de frase, se A, então B. Se você fizer tal coisa, eu faço tal coisa, né? Se A, então B. Então a gente tem, por exemplo, a setinha para a esquerda, setinha da esquerda para a direita, B. E a tradução aqui, ó, se o pão está pronto, é um sim, então, né? Se o pão está pronto, então o café está quente. Você está garantindo, né? Não sei se o café está quente, não sei se o café está quente, não. Mas você olha o pão, se o pão estiver pronto, então o café está quente. Né? Você está dizendo que uma coisa garante a outra. Sim, então. A equivalência é uma igualdade, né? A palavra equivalência já significa isso, né? Valer igual, valer a mesma coisa. O símbolo da lógica é a setinha para os dois lados, uma setinha para os dois lados, tá certo? Na lógica. E o sentido em português é A, se, somente se, B. Essa expressão se, somente se, que é uma expressão estranha, a gente não usa muito no dia a dia, mas ela significa isso, significa que duas coisas são iguais. A, se, somente se, B. A gente vê aqui o uso da lógica, A, setinha por dois lados, B, e a tradução portuguesa é o pão está pronto, se, somente se, o café está quente. Querendo dizer o quê? Que não é a mesma coisa do anterior não, pessoal, note. Ele está dizendo que as duas coisas têm o mesmo valor. O pão está pronto se o café estiver quente, mas também o café está quente se o pão estiver pronto. O que não é o que a sentença anterior disse não, tá certo? Eu sei somente se está dizendo que as duas coisas são iguais. Ok? Vamos lá, então anotem essa tabela no seu caderno com as 6 conjunções, os 6 símbolos e os 6 exemplos de uso, tá certo? Vai ser muito importante você saber os 6 conectivos para o trabalho da segunda unidade, vai ser essencial, pessoal. Vamos lá. Lógica e valores de verdade. Relembrando a teoria da correspondência. Após compreender os símbolos da lógica e o que eles significam, vamos entender como podemos utilizá-los para estudar lógica. O próximo passo é compreender a relação entre as sentenças e a verdade. Vamos lá. Já vimos na aula sobre a verdade que, de acordo com a teoria da correspondência, isso é uma aula que a gente já teve, é uma aula que está gravada aí no meu canal do YouTube, tá certo? A verdade é a correspondência entre o que se diz e a realidade. Por exemplo, considere uma sentença simples como o gato é branco. Seria a letra G aí, significando gato é branco. Esta sentença seria verdadeira ou falsa? Ora, ela será verdadeira se estiver falando de um gato realmente branco e será falsa se estiver falando de outro objeto. Vamos explicar melhor ainda? Tudo bem, professor, mas isso é muito claro, né? O gato é branco só é verdadeiro se o gato for branco. Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, a sentença G estiver falando, se a sentença G estiver falando desse objeto, o objeto aqui, ó, ela é verdadeira. Se ela estiver falando desse objeto, ela é falsa, tá certo? Que o segundo caso aí não é um gato branco, então seria uma sentença falsa. Tá certo? Então, tudo bem. E em relação às sentenças compostas? Como podemos ver, para as sentenças simples, decidir um valor de verdade de uma sentença é apenas uma questão de comparação com o objeto mencionado. Mas e para as sentenças compostas? Como decidir se a sentença o gato é branco e a criança está chorando, G.C, é verdadeira ou falsa? Neste caso, a gente não está falando só nem de um gato e nem de uma criança. A gente está falando de duas coisas. O gato é branco e a criança está chorando. Nesse caso, a gente está falando de dois objetos. A verdade das sentenças compostas depende do valor da verdade dos seus componentes simples. Ou seja, a sentença composta G.C, o valor da verdade da sentença composta aqui, G.C, vai depender do valor da verdade do G e também do valor da verdade do C. Então, o valor da verdade das sentenças simples vai determinar o valor da verdade da sentença composta maior. Ou seja, o que eu acabei de falar, né? Vamos continuar a leitura aqui depois do ponto. Ou seja, o valor da verdade, VOF, da sentença composta G.C, vai depender do valor da verdade, VOF, da sentença simples G e também da sentença simples C, porque é uma conjunção, tá certo? No caso de um conectivo de conjunção, parece claro que G.C só será verdadeira quando estivermos falando de um gato que seja de fato branco e de uma criança que realmente esteja chorando. Então tem que ter os dois objetos têm que corresponder. A realidade dos dois objetos tem que corresponder ao que foi dito sobre os dois objetos, para a sentença composta G.C ser verdadeira. Porém, isto não se aplica aos outros conectivos, ou seja, cada um dos 6 conectivos possui uma condição diferente de verdade, ou seja, a conjunção só vai ser verdadeira quando for verdadeiro os dois, mas a disjunção não, outras sentenças não é bem assim. Ou seja, as sentenças compostas por conectivos diferentes serão verdadeiras em condições diferentes. Condições de quê, professor? Condições diferentes de combinação dos valores de verdade das sentenças simples que as compõem. Tem sentença composta que vai ser verdadeira quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tem outra que vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, dependendo da combinação das sentenças simples, é que a gente vai ter valores de verdade diferentes das sentenças compostas. Interessante, né, pessoal?
pode ser um pouquinho complicado, por isso que é importante que você esteja anotando algumas coisas nessa aula aí no seu caderno, né? Ok? Vamos ver estas condições de verdade organizadas em formatos de tabela a seguir. Tabelas a seguir. Essas são as famosas tabelas de verdade, pessoal. A principal assunto de lógica do nosso semestre vai ser compreender essas tabelas de verdade. Tem aí as 6 conectivos que a gente já apresentou, né? Os 6 conectivos, conjunção, disjunção fraca, disjunção forte, negação, implicação e equivalência. Mas vamos ver como é que elas são, quando elas são verdadeiras, cada uma delas. Começando com a conjunção, essa é uma tabela de verdade. Note que ela é composta de 3 colunas, a primeira coluna é a terceira, a primeira, a segunda, a terceira, né? A primeira é sentença A, a segunda é sentença B e a terceira é A ponto 1B. E note que tem uma distribuição de V ou F dentro dela, que significa o quê? O verdadeiro ou falso daquela sentença. Por exemplo, na coluna da letra A a gente tem VVFF, na coluna da letra B a gente tem VFVF. Note que quando a gente analisa essas duas primeiras colunas, a gente tem todas as combinações possíveis de valor da verdade. Por isso é o que faz uma tabela de verdade, essas 4 linhas com os V's e os F's distribuídos. A gente tem V com V, a gente tem V com F, a gente tem F com V, a gente tem F com F. Então todas as possibilidades de combinação estão aqui presentes. Tá certo? Na primeira linha, numa conjunção, que ele está juntando duas coisas, né? O gato é branco e a criança chorando. Se a primeira letra é verdadeira, a segunda letra é verdadeira, ou seja, se a primeira sentença é verdadeira, a segunda sentença é verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Os dois têm que ser verdadeiros para o resultado ser verdadeiro, mas o resto vai ser falso. Olha só, se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, a conjunção das duas coisas é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a conjunção das duas coisas é falsa. E se as duas são falsas, o resultado é falso também. Tem gente que diz, professor, é verdadeiro por causa que menos com menos dá mais. Mas não é a regra da matemática, da multiplicação dos sinais diferentes. Não é isso, pessoal. Numa conjunção, você está dizendo A e B. Você está dizendo afirmando duas coisas. Você está afirmando que o gato é branco e a criança está chorando. Se não é verdade que o gato é branco e também não é verdade que a criança está chorando, a conjunção das duas coisas não vai ser verdadeira. Continua sendo falsa, tá certo? É falsa. E o bizu. Anotem aí, pessoal, no caderno de vocês, além de anotar as tabelas de cada um dos disjuntivos, cada um dos conectivos, anota também o bizu de cada um, tá certo? Bizu só dá verdadeiro quando as duas sentenças forem verdadeiras. O resultado só dá verdadeiro quando as duas sentenças forem verdadeiras. O único caso que o resultado é verdadeiro é essa primeira linha aqui, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, o resto é tudo falso. Disjunção fraca, note que a tabela é semelhante, mas os resultados vão ser diferentes, né? A disjunção fraca é o ou. Você está dizendo, eu vou comer macarrão ou vou comer feijão. Mas você não está dizendo que é um ou outro, necessariamente, ou um ou outro. Talvez até você possa comer macarrão e feijão junto. Então, se você está dizendo a letra A ou a letra B e as duas são verdadeiras, na disjunção fraca, como eu falei para vocês, a disjunção fraca é uma disjunção que permite um pouquinho de conjunção, ela permite que se o A é verdadeiro e o B é verdadeiro, a conjunção fraca, o resultado é verdadeiro. Já se o A é verdadeiro e o B é falso, também dá verdadeiro, diferente da conjunção. Vocês podem olhar aqui, é diferente. Né? Aqui verdadeiro com falso é verdadeiro, porque você está dizendo A ou B. Você não está dizendo que precisa ser os dois. Pode ser só um também. Se o A é verdadeiro e o B é falso, o resultado é verdadeiro. Se o A é falso e o B é verdadeiro, o resultado é verdadeiro, que é o contrário do caso acima, mas também é verdadeiro. E se os dois são falsos, o resultado é falso. Aí não pode os dois ser falsos numa disjunção fraca. Bizu só dá falso quando as duas sentenças forem falsas. Tem bastante erro de português nesses bizus aí, né? Devia ter dado uma revisada melhor no português aí, né, pessoal? Só dá falso, né? O resultado só dá falso quando as duas sentenças forem falsas. Escrevam certo no caderno, né? Não revisei direito esse último slide, não. A disjunção forte. Nota que a disjunção forte é ou A ou B. Você usa o ou duas vezes para colocar ênfase na ideia de que a possibilidade de um exclui a possibilidade do outro. Não pode os dois ao mesmo tempo. Então, se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, o resultado de ou A ou B é falso, porque exclui a possibilidade do outro. Se os dois ocorreram ao mesmo tempo, o que você tinha dito, a disjunção forte é falso. Mas se só aconteceu o A e não aconteceu o B, a disjunção forte é verdadeira. Se não aconteceu o A, aconteceu apenas o B, a disjunção forte é verdadeira. E se não aconteceu nenhum dos dois, a disjunção forte é falsa. Ou um ou outro, então tem que ser pelo menos um dos dois. O só dá verdadeiro quando forem valores diferentes. Negação, a tabela de negação é super simples. Você pode ver que você tem a sentença original e a negação da sentença original. Né? O pão está pronto, o pão não está pronto. Se a afirmação é o pão está pronto, a negação o pão não está pronto. Ou vice-versa. Então, quando a sentença original for verdadeira, a negação da sentença original é falsa. Quando a sentença original é falsa, a negação da sentença falsa é verdadeira. Bizu
inverte os valores, inverte os valores. Implicação, sim, então, essa tabela aqui é um pouquinho, o pessoal diz que é um pouquinho complicadinha, tá certo? Mas não é nada demais, dá para entender de boa. A implicação é o seguinte, é sim, então, se uma coisa aconteceu, então outra vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui bastante relevante para o mês de janeiro, né, que a gente está gravando essa videoaula no início do mês de janeiro. Considere que a sentença A é a condição, é o sim, se A, então B. Então A é a condição, B é a consequência. Imagine que a sentença A diz assim, se eu ganhar na Mega Sena da virada. E a sentença B é, então eu vou ficar rico. Então, se eu ganhar na Mega Sena da virada, então eu vou ficar rico. Se eu tivesse ganhado na Mega Sena da virada e realmente tivesse ficado rico, o que eu tinha dito era verdadeiro. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, então eu vou ficar rico. Era verdadeiro. Mas se eu ganhar na Mega Sena da virada e não fiquei rico, professor, como é que não ficou rico? Porque roubaram meu cartão da Mega Sena e eu não pude recolher o prêmio, por exemplo. Então o que eu tinha dito era falso. Não era verdade que se eu ganhasse na Mega da virada eu ia ficar rico. E essa casa aqui, eu ganhei e não fiquei rico. O que eu tinha dito era falso. Mas se eu não tiver ganho, agora esse caso aqui, né, se a condição for falsa, a segunda metade da tabela aqui de baixo, né, os casos em que a letra A são falsas, são casos em que a condição da sentença não ocorreu. Então, se a primeira metade da sentença, né, se o A aqui é falso, eu não ganhei, mas fiquei rico mesmo assim, por quê? Como é que você ficou rico? Ah, porque eu tinha um parente, uma tia, que morava lá na Europa, que tinha milhões e milhões de reais, ela morreu e deixou herança para mim. Então, não ganhei na Mega da Virada, mas fiquei rico. O que eu tinha dito antes sobre a Mega da Virada era falso, não era verdadeiro. Se eu tivesse ganho, eu teria ficado rico também. Se a condição não acontecer, mas a consequência acontecer, a implicação é verdadeira nesse caso. E se nem a condição acontecer, nem a consequência acontecer, aí o resultado não é verdadeiro. Porque se eu não ganhei na Mega da Virada e não fiquei rico, o que eu tinha dito era verdade. Se eu tivesse ganho, eu teria ficado rico. Certo, pessoal? Bizu só resulta F, o resultado só é verdadeiro, quando a condição for verdadeira. Oh, desculpa, já li errado, já vou reler. Bizu só dá falso, o resultado só é falso, quando a condição for verdadeira e a consequência for falsa. Então, condição é o que vem antes da seta, consequência vem depois da seta. O resultado da implicação só dá falso, quando a condição for verdadeira e a consequência for falsa. Equivalência. Equivalência está dizendo que as duas coisas são iguais. Se são iguais, ela tem que ter os mesmos valores. Tem que ser V com V e F com F. Vocês estão vendo aqui, né, os extremos da tabela. A equivalência está dizendo que as duas sentenças têm o mesmo valor. Né? Se e somente se as duas coisas valem igual. Então, por exemplo, se eu considero que a letra A significa que eu sou um animal racional, a letra B significa que eu sou um ser humano. Eu estou dizendo assim, né? Essa frase aqui. Eu sou um animal racional se somente se eu sou um ser humano. Eu estou dizendo que ser um animal racional e ser um ser humano tem o mesmo valor. Então, se é verdadeiro nos dois casos, a equivalência é verdadeira. Se é verdadeiro um caso e não é o outro, ou seja, eu sou um ser humano, mas não sou um ser humano, mas sou um animal racional, aí era falso, a equivalência era falsa. Se fosse o contrário, né, eu sou um ser humano, mas não sou racional, a equivalência seria falsa. E se for falso, pessoa aqui, um animal, né, que não é nem animal racional, nem ser humano, a equivalência é verdadeira, porque ela tem que ter o mesmo valor. E o bizu só dá V quando forem valores iguais. Observe que a disjunção forte, a tabela da disjunção forte é o contrário da tabela da equivalência. O bizu dos dois também é contrário, certo? Só dá verdadeiro quando forem valores diferentes, é o caso da disjunção forte. E o caso da equivalência só dá verdadeiro quando forem valores iguais. É isso, pessoal. Anota essas tabelas no caderno de vocês, anota os bizus estão aí para facilitar. Dê uma estudada nesse material. E a próxima videoaula que eu vou gravar vai ser sobre exercícios. Eu vou resolver exercícios e vou mostrar para vocês como é que se resolve alguns tipos de exercícios diferentes sobre esse assunto de lógica moderna, certo? Tabela verdade e lógica moderna. E isso vai ser a próxima videoaula que eu vou gravar. Fiquem bem, cuidado com o coronavírus. Estou quase completando 2 anos de gravação de videoaula. Eu continuo dizendo cuidado com o coronavírus, que a pandemia ainda não acabou, certo? E agora ainda tem a gripe A, né? A influenza, para terminar de lascar todo mundo. Então, pessoal, se cuidem, fiquem bem. Um abraço para todo mundo e próxima videoaula que eu gravar vai ser com resolução do exercício desse assunto, tá certo? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado por assistirem e um abraço para vocês. Valeu!